Estamos iniciando aqui a nossa 13ª live de quinta-feira, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um olá para você, querida Valente. Hoje a gente está fazendo aqui essa live de quinta e já é a segunda da semana, não sei se você sabe, mas eu iniciei nesta semana um novo projeto que na verdade serão 2 lives por semana. Então toda terça e toda quinta-feira a gente vai se ver por aqui para conversar, para eu te ensinar, para eu ser teu professor, teu consultor, para te ajudar com problemas, com estratégias sobre autossabotagem. Eu quero te ajudar para que você tenha mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Então, eu acabei aumentando e intensificando nossos encontros aqui semanais. Então, te dou as boas-vindas nessa 13ª live de quinta-feira. Eu ainda preciso dar um nome para ela, ainda não dei. Preciso dar um nome para a live de terça-feira também. Mas todas elas vão reunir estratégias, conhecimentos, lições para te ajudar a vencer os ciclos da autossabotagem, para ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos direto aqui ao tema da live de hoje, né? É esse aqui. Me sinto muito atrasado na vida e agora? E agora, Edu, o que fazer? Me sinto muito atrasado, me sinto estagnado, sinto que a vida está parada, que não evoluo, que não avanço, e às vezes é um sentimento de que não avanço no ritmo que eu acho que deveria avançar. Ou às vezes eu não avanço porque eu não realizei ainda aquilo que eu pretendia realizar. Então me sinto muitas vezes parado, bloqueado, ou às vezes essa sensação de atraso até vem por uma paralisia, por um bloqueio, porque você não está conseguindo fazer as coisas que você acredita que deveria fazer em direção aos seus objetivos, aos seus sonhos, esteja ele no papel ou na sua cabeça. Então, a gente vai ver com mais calma que sensação é essa, Esses que eu acabei de mencionar são alguns dos elementos, mas isso não é tudo, A gente pode pensar também, procrastinação é um dos problemas que te vão levar a pensar que você não está progredindo, que você não está avançando, que você não está resolvendo os problemas que precisa resolver, planejando ou executando as tarefas que você precisa resolver para conquistar os seus objetivos, seja passar num concurso público, abrir uma empresa, fazer com que a sua empresa que você já abriu alavanque, cresça, tenha mais clientes, seja para se desenvolver melhor como um empreendedor ou empreendedora também, ou se você quer ir bem em algum curso da graduação, passar numa pós-graduação, eu não sei qual é o seu objetivo, mas vai te servir em todos esses casos. A procrastinação ela vai te bloquear, e essa procrastinação ela vai também te deixar nessa zona de desconforto, não é a zona de conforto, desconforto que é o sentimento de que você está atrasado, que você não está evoluindo na vida. Então essa live é para você, se você estiver querendo passar em um concurso público, se estiver querendo abrir uma empresa, se estiver querendo fazer uma transição de carreira, que mais? Se estiver buscando trabalho na sua área de formação, talvez você tenha se formado em uma área e hoje não atue nessa área, queira muito atuar na área que você se formou, afinal, na última live eu comentei que só 23% da população brasileira concluiu o curso de graduação, e menos de um quarto da população, parece que a Bolívia tem um percentual maior do que o do Brasil, obviamente comparado com a população deles, então é proporcional, mas tem uma população com maior nível de escolaridade que a do Brasil, mas talvez você queira realmente fazer jus a todo o esforço que você fez lá na graduação e trabalhar dentro da área que você deseja. Então, talvez você tenha agora essa sensação de que a vida não anda porque você não conseguiu ainda começar a trabalhar na área em que você estudou. Conferindo aqui se o microfone está bem. Se você não me conhece, está caindo de paraquedas por aqui, seja aqui no Insta ou se você está vendo no gravado no YouTube. Meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre de filosofia. Nesse perfil aqui e nesses nossos encontros, eu te ensino a vencer a autossabotagem em 10 semanas para ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos.
esses são dias aqui em que eu serei o seu professor. E todo dia eu vou fazer o papel também de seu consultor. Então, se você tiver alguma dúvida sobre autossabotagem, autossabotadores, né, e são vários os autossabotadores, dentro do perfeccionismo a gente pode encontrar aí autocobrança excessiva, reatividade aos erros, né, medo de desagradar as outras pessoas, medo de dizer não, né, se você tiver medo do fracasso, como eu vi na última aula, como eu ensinei na última aula, tudo isso está dentro de problemas de autossabotagem, ou seja, aqueles comportamentos repetitivos de autolimitação. Pode ser pensamentos e comportamentos repetitivos que te autolimitam, né? É você puxando o seu próprio tapete, é você impedindo o seu avanço, é você sendo o seu pior inimigo, né? Então é aquilo que te impede de avançar em direção ao seu sonho, aos seus objetivos. E como eu mencionei, se o teu objetivo é passar em concurso público, você talvez esteja puxando o seu próprio tapete. É importante você saber quais são ou qual é o teu ciclo de autossabotagem ou quais são os teus autossabotadores. E esses nossos encontros aqui, ele vai te ajudar a te dar mais clareza sobre isso. Também várias técnicas e ferramentas para você utilizar contra a autossabotagem, né? Então, reforçando aqui, vamos revisar o tema da aula de hoje. Me sinto atrasado ou atrasada na vida. E agora, Edu? E agora? O que fazer, né? E a gente se pergunta, o que é isso, né? Eu até comentei algumas coisinhas, mas o que é essa sensação de vida estagnada, né? O que é isso de sentir que eu não estou progredindo na vida, não estou avançando, né? E para isso, primeiro, vamos pensar aqui num filósofo. Se chama René Descartes, um filósofo francês do século XVII, que ele, em dois livros, né? Um era o Discurso do Método, o outro era Meditações. Nesse Meditações, ele escreveu aí as suas meditações que ele fez durante 6 dias e ele estava querendo encontrar fundamentos, bases sólidas para desenvolver a sua teoria. Não sei se você sabe, mas o René Descartes ele se transformou em o pai do racionalismo clássico, né? Você não precisa gravar esse termo, mas René Descartes ele traz para a gente um método, né, bastante interessante, mas intuitivo, né? É bastante interessante porque ele usa a racionalização, né, a nossa capacidade de raciocínio como um elemento fundamental para a gente chegar a alcançar algumas verdades. E ele foi de maneira profunda nisso, né, porque tanto nesse Discurso do Método como no outro livro das Meditações, ele duvidou de tudo, né? Ele queria eliminar todas as coisas que pudessem ser falsas para ele não incorporar dentro da sua metodologia ou da sua teoria, né, filosófica. E ele estava em busca de verdade. Então ele começou a duvidar de tudo, até que ele começou a duvidar também da existência dele. Então, em um desses dias, ele escreveu numa das meditações, né, que ele estava duvidando de tudo, ele estava pensando e duvidando, até que ele se deu conta de que, ao pensar e ao duvidar, ele poderia utilizar aquilo como um meio de comprovar, era uma prova, um elemento de que ele estava vivo. E por isso a gente hoje conhece essa ideia do penso, logo existo. Ou alguns tradutores, né, o cogito ergo sum, mas cogito em algumas pessoas traduzem não como penso, mas como duvido, né? Então, duvido, logo existo. Ou penso, logo existo. Aí, então, o que o Descartes usa é como uma dúvida, né? Uma dúvida, ele começa a duvidar de tudo e usa isso como um método para ele chegar à verdade. E aqui a gente pode utilizar esse método não de maneira assim tão profunda, a gente não precisa começar a duvidar da gente mesmo agora, da nossa existência, mas a gente precisa duvidar, ou você pode utilizar esse exercício para duvidar desse seu sentimento de atraso na vida, né? Por quê? Existem duas possibilidades da gente ver esse sentimento de que você está estagnado, de que você está atrasado na vida, né? Um seria o atraso real, né? O atraso real é se você realmente não está fazendo aquilo que deveria fazer em direção aos seus objetivos, então você não está atuando, logo você está em atraso, você está estagnado. Por quê? Você não está atuando e fazendo o que deveria ser feito para avançar, para evoluir. Por outro lado, a gente tem o atraso, que seria esse atraso mais imaginado, ou uma sensação, ou uma intuição, né? Que seria um sentimento de atraso
que pode vir ou pode ser fruto de uma insatisfação, né? Por mais que eu faça vários esforços, eu não estou conseguindo o que eu desejo. E às vezes você consegue o que você deseja, às vezes você está progredindo na sua vida, mas você tem a sensação de que não avança, né? Nesses dois casos não existe certo e errado aqui. O importante é você colocar em dúvida para você questionar, né, qual é o tipo de sentimento de atraso na minha vida que eu tenho. É esse mais real? Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer para alcançar os meus objetivos? Ou será que eu estou fazendo muita coisa e não estou tendo resultados? Ou uma terceira aqui, será que eu estou tendo sim resultados, mas não estou conseguindo contabilizar isso na minha vida, não estou conseguindo me conectar com os meus objetivos que eu estou alcançando? Talvez eu tenha um certo acúmulo de desejos, um certo acúmulo, né, de objetivos. E aí vem essa sensação de que você está paradão ou paradona na vida, que você não está evoluindo. Pensando nisso, a gente também pode perguntar, mas de onde vem, né? De onde vem essa sensação de que eu não estou evoluindo na vida, de que a vida está atrasada, de que eu estou atrasado na vida? Muitas pessoas vão te dizer que porque você está se comparando com as outras, né? Está se comparando muito com as outras pessoas, você está comparando os seus bastidores com o palco das outras pessoas. Calma, a gente vai ver que isso pode ser, mas não é o único motivo, né? Tem muito mais coisa aí. Por isso eu trouxe para você um método de expansão da consciência. Eu quero que você saia daqui com a sua consciência expandida sobre esse problema, que é um problema real, né? Sentir-se atrasado na vida não é bom, né? Isso pode te bloquear ainda mais, pode te paralisar em direção aos seus objetivos, muito mais, pode fazer sofrer, né? Porque você vai se sentir frustrado ou frustrada, atrasado, né? Ou seja, está sempre correndo atrás de várias pendências, várias coisas. Você nunca está na frente, né? Você está sempre atrás, você está sempre com alguma pendência, sempre tendo que correr para recuperar ou para ter alguma coisa. E aí, calma, porque a gente precisa refletir sobre isso e colocar ela no seu devido lugar para que não impeça de avançar. Primeiro, para que não prejudique a sua saúde, nem física nem mental, para que não prejudique você avançar nos seus estudos, se esse é o seu objetivo, ou no seu trabalho, se também esse for os seus objetivos, ou em relacionamentos interpessoais, se é uma condição financeira também, sair das dívidas. Vamos lá, né? Vamos com calma e vamos pensar nisso hoje de uma maneira para expandir a tua consciência. Eu quero que você saia daqui com a cabeça assim, explodindo de informação, explodindo de conteúdo, de ideias, né, para você refletir e começar a se autoavaliar sobre essa sensação de atraso e encontrar também um caminho para colocar no mudo, né, colocar no mudo essa sensação de atraso, né. Vamos lá então, aqui eu poderia até lembrar também, vamos lembrar um outro filósofo, mas agora a gente vai, isso eu vou falar sobre de onde vem essa sensação, né? Você deve estar me perguntando, Edu, vai falar logo, de onde vem essa sensação, quero saber como surge. E para isso eu vou lembrar aqui outro filósofo, mas agora é um filósofo chinês, né, da China antiga, e o nome dele é Lao Tse, ou Lao Tzu, na verdade não é o nome, né, é um nome artístico, porque parece que o nome real dele é Lao Dan, né, mas ele foi chamado de Lao Tse como um apelido carinhoso, como o velho mestre, né, essa coisas interessantes da filosofia chinesa, com significados, com sentidos bem poderosos, né, como o velho mestre. Então o Lao Tse ele tem algo que ensinar, e realmente o que ensinou impactou bastante pessoas e continua impactando, porque ele é o autor de um livro que se chama Tao Te Ching, né, ou Tao Te Ching, não sei como você já escutou falar, que é o livro do caminho e da virtude, né, um livro antigo chinês. E só para pensar aqui, esse é um livro, né, o Tao Te Ching, assim como a Bíblia, é um dos mais traduzidos em todo o mundo, né, e ele é tão traduzido porque é o que é a obra criadora do taoísmo, então, como uma filosofia antiga chinesa. E aí no taoísmo, ou no Tao Te Ching, no capítulo 10, o Lao Tse,
ele fala sobre a grande virtude e diz que uma das grandes virtudes do ser humano é ser capaz de purificar a visão interna até deixá-la livre de todo vício. Eu vou repetir. Uma das grandes virtudes do ser humano é ser capaz de purificar a visão interna, ou seja, ele está falando sobre autoconhecimento, né? Até deixá-la livre de todo vício. E aqui a gente pode pensar como pensamentos repetitivos de autolimitação, né? Comportamentos também repetitivos e de autolimitação. Então, tudo isso o Lao Tse está falando lá no Tao Te Ching, nesse capítulo 10, sobre a grande virtude, né? E por que eu estou trazendo isso para você aqui? Porque esse sentimento de vida estagnada, ele pode ser um vício, né? Ele pode ser um vício, ou seja, é um pensamento ou um comportamento repetitivo que você está tendo sobre a sua vida, ou sobre o seu estar aqui nesse mundo, o seu realizar no trabalho, nos estudos, na saúde, porque você não está vendo o resultado, apesar, às vezes, de esforços, ou mesmo se não está se esforçando tanto como poderia. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia à autocobrança excessiva, né? Eu acho que você, para ter resultado, você não precisa se cobrar, você nem deve se cobrar em excesso, você deve se cobrar, seguir um pouco o que Aristóteles diz, o caminho do meio, você não vai nem pelo excesso, nem pela falta, mas seguir um certo caminho do meio e ali com prudência para ser produtivo, mas também ser compassivo, né? Então, quando a gente pensa nessa sensação de vida estagnada, né, como um vício, é um comportamento ou um pensamento repetitivo, né? Ele também pode estar relacionado a outros comportamentos ou a outros pensamentos repetitivos, né? E que também poderiam ser, aqui se a gente está usando essa ideia do Lao Tse, são vícios. Então, esses pensamentos, geralmente eu chamo, se é um pensamento repetitivo, um comportamento repetitivo, em geral a gente entende como, ou eu te ensino aqui, como autossabotagem, né? Então, vida estagnada, sensação de vida estagnada, e esses outros comportamentos que a gente vai ver aqui de maneira mais sistemática, a gente vai ver um por um, são comportamentos e pensamentos repetitivos ou vícios relacionados à autossabotagem que você precisa entender e começar a remover cada um deles para eliminar esse sentimento de vida atrasada ou de vida estagnada ou de que você não está evoluindo na vida, né? Quando você remove isso é quando você começa a sentir ou se conectar com os seus esforços e com os seus objetivos ou se motivar também para fazer aquele esforço que antes estava adormecido. Então você se desperta para atuar, né, de maneira mais assertiva em direção aos seus objetivos. Talvez um dos problemas seja justamente isso, que você não tem uma noção, isso a gente vai ver, né? Mas vamos lá, aqui mais sistematicamente de onde vem, né? De onde vem esse sentimento de vida estagnada, né, ou de atraso da vida. Vamos lá, uma das coisas se a gente pensar lá, quando a gente tinha uns 16, 17 anos, o que a gente fazia? A gente sonhava bastante, pelo menos no meu caso. A gente se imaginava que ia chegar lá com uns 30 anos e já ia estar com o emprego dos sonhos, ganhando super bem, viajando ou já teria viajado para vários lugares, já estaria dominando vários idiomas, né? Já estaria talvez casado ou com filho. Então você começa a criar, ali com 16, 17 anos, você começa a criar um futuro lindo e maravilhoso. Você já está talvez num cargo de gerência, ou já é diretor, já é CEO, desculpa, de alguma empresa, já está ganhando, já está com a vida resolvida, né? Já venceu o jogo, né? Mas aí o tempo vai passando e você, perto dos 30, ou quando chega, ou até mesmo um pouquinho depois, você começa a perceber que a realidade é outra, né? Ou você não está bem financeiramente, ou está com dívida, ou se não está com dívida, não está com aquele trabalho dos sonhos que você imaginava que ia ter, ou já não está casado, não está com algum parceiro ou com parceira como você gostaria de estar, não está fazendo o que você gosta, né?
Você foi lá, investiu bastante tempo e dinheiro para se qualificar em alguma área, se você fez alguma graduação ou se não fez, de qualquer maneira gastou tempo e energia em alguma área, mas não está atuando com o que você gosta. Ou até está atuando, mas ganha mal. E você imaginava que era para ganhar bem. Então, tudo isso gera uma sensação de que a vida está estagnada, porque você não evoluiu, né, da maneira que você imaginava. O que você fez? Você fez uma projeção ali nos 16, 17 anos do seu futuro e você engessou essa projeção e pensou que fosse chegar até lá lindo e belo ou linda e bela. E não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu aí? Você pensou que a vida ela é linear, né? Então você sonha, vai fazendo algumas coisinhas, logo realiza os sonhos e já está lá, né? Então você pensa que a vida é linear, pensou que a vida é linear e ela não é. Muitas vezes os nossos gostos, desejos mudam, né? Então você não levou isso em consideração. Quando você chegou lá e completou os 30 anos, ou está perto de completar, ou até os 40 e percebeu que a vida não é aquilo que você estava planejando, então vem essa sensação, você se sente um fracassado, ou uma fracassada, um perdedor, sente frustração, né? Bate aquela angústia, aquela dorzinha aqui, aquele aperto no peito, aquelas ansiedades, né? Então é porque você está começando a perceber que as coisas não funcionaram como você imaginava, né? Porque você cristalizou ou engessou uma ideia e não conseguiu alcançar essa ideia. Isso é um problema, né? Claro, as oportunidades também mudam. Então, no meio do caminho, talvez você aceitou e assumir outros riscos, né? E viu que não eram tão produtivos para você. E aí teve que mudar. Teve recomeços também, né? Eu, por exemplo, que eu lembro... deixa eu beber uma aguinha aqui antes. Eu lembro que eu tinha um sonho, quando eu tinha lá, justamente nessa época aí, 14, 15, 16 anos. Eu até fazia teatro na época, metia em teatro pequeno, né? Mas eu gostava de atuar, achava que essas expressões culturais eram legais também, poderiam ajudar outras pessoas, né? A gente fazia teatro de rua, também me metia em sarau, né? Ou seja, em recitais de poesia, leitura dramatizada, pesquisar, isso com 14, 15 anos. Mas eu sentia que aquilo poderia ser algo, mas não era o que fazia o meu coração bater mais forte, né? Não era o que me vibrava. Eu gostava muito, mas não era. Na época eu lembro que o que eu queria era estudar arquitetura, né? Eu gostava muito de desenhar e aí eu entrei num colégio, fui fazer prova para colégios técnicos. E aí eu queria fazer, um dos cursos era edificações, né? Que aí tinha uma parte lá de desenho e para desenhar plantas e tal, eu gostava muito de desenhar, desenhava bem. E aí eu fui fazer esse curso e tentei lá um boladão, que era o Cefet, e outro que era a Faetec, que era um pouco mais fácil. Então eu tentei os dois e acabei passando na primeira opção da Faetec e fui estudar edificações. E aí fui aprovado e comecei a estudar. E aí eu comecei a me deparar com uma realidade que eu não esperava muito, porque era um curso cheio de cálculos e eu não gostava, não era muito bom em matemática. E tinha muito cálculo, era cálculos de topografia, os estudos de solo, calcular índice de vazio dos solos, né? Calcular quanto uma viga suporta também de peso, construir sapata, muro, tudo isso, né? Envolvia muitos cálculos e eu não estava tão interessado. O que eu queria saber era desenhar, né? Então eu queria aprender a desenhar e ali tinha algumas aulas que eram de desenho, né? Então te ensinava a desenhar plantas, né? Plantas elétricas, plantas hidráulicas, planta baixa de colégio, mas também já era o momento, eu gostava dessas aulas, mas já era o momento que estava surgindo o AutoCAD. Então, todas essas plantas passariam a ser feitas pelo computador. Então, eu fiz também cursos de AutoCAD e comecei a ver que eu gostava de desenhar à mão, mas já estava surgindo também essa nova vertente que eram os desenhos aí pelo AutoCAD. Então comecei a me desentender com o curso, então eu fiquei ali só para concluir. Então fiz isso, depois que eu terminei o ensino médio em edificações, eu passei a repensar, né? Então
queria cursar jornalismo, então fui cursar jornalismo porque eu achava que a comunicação poderia ajudar muitas outras pessoas e continuo ajudando, acreditando, né, senão não estaria aqui. Mas também tive o meu desencontro, trabalhei 7 anos no Inmetro com uma parte de comunicação, outra parte com projetos educacionais, mas vê como já tem algumas mudanças. Eu fui experimentando e aí eu tive que ir mudando. Depois do jornalismo, eu não achava que era justo, porque você trabalhava muito também, ganhava muito pouco em muitos lugares de comunicação, e eu também gostava muito de análise internacional e queria ter uma vida acadêmica. E aí eu fui tentar fazer o mestrado e tentei para Economia Política Internacional, fiz até um MBA, né? Na verdade eu fracassei nesse MBA de Análise Internacional, porque eu não concluí os últimos trabalhos, mas estudei ali, fiz as disciplinas, aprendi bastante coisa, tentei depois passar por um mestrado em Economia Política Internacional e não consegui, né? Fiquei com uma das melhores notas, mas o projeto não estava tão bom, me cortaram por aí, e aí eu fui repensar o que eu queria e acabei parando ali em filosofia. Filosofia não era, eu gostava muito de filosofia, mas pensava que filosofia era mais um curso que eu faria complementar, não seria o curso da minha vida, né? Mas mesmo assim, quando surgiu uma oportunidade, quando eu já estava procurando mestrado fora, surgiu uma oportunidade de me candidatar para o mestrado de filosofia na Universidade da Costa Rica, eu decidi seguir ali e experimentar e ver o que ia dar, né? Meu sonho ali era sair do Brasil e estudar fora, para evoluir academicamente, e aí fui eu, né? Lá fui eu cursar o mestrado em filosofia fora do Brasil, em espanhol e tudo mais. Eu imaginava isso quando eu tinha 16 anos? Obviamente que não, né? Fiquei animado por ter conseguido isso? Fiquei. Às vezes batia sentimento de que a vida estava meio atrasada? Sim. Por quê? Porque eu fui fazer o mestrado quando já tinha 30 anos, né? E ainda durei bastante. Por causa dos meus autossabotadores, acabei durando o dobro, né? Era para cursar em 3 anos e meio por causa dos cursos ali de nivelamento, mas eu fui terminar em 7 anos. Obviamente que nem todo momento estava lá, né? Também tive outros momentos da minha vida em que eu vim para a Alemanha, vim estudar alemão, me casar, mas tudo isso foi contabilizando com o tempo. E por causa de alguns autossabotadores, já expliquei isso em várias outras lives, hoje eu não vou estender aqui, porque o que eu quero te dizer é que, sim, teve essas sensações de vida estagnada, mas lá nos meus 16, 17 anos eu não imaginava que eu estaria no mestrado em filosofia e nem imaginava que eu fosse realmente abraçar a filosofia como uma das áreas que eu mais gosto e que decidi tomar para mim. Tanto que eu terminei o mestrado e fui fazer a prova do doutorado, fui aprovado, mas decidi abandonar o doutorado para me dedicar a esse projeto aqui, em que eu possa também utilizar partes da filosofia como ferramentas básicas para te ajudar, por exemplo, a romper os ciclos de autossabotagem, a vencer na autossabotagem e viver essa vida com mais saúde, crescimento profissional, eficiência nos estudos. Porque eu acho e percebi que a filosofia me ajudou com isso e é possível que ajude muitas outras pessoas, assim como você. Então, olha só, que eu não tinha calculado lá 16, 17 anos, então muita coisa mudou, né? Então, quando você cristaliza isso, as chances são, essa ideia, essa projeção que você fez para o futuro, as chances são grandes de que você vai sentir com a vida estagnada. Uma coisa era que eu não esperava que ia terminar aqui, mas eu estava muito mais aberto, né? Um dos meus valores era esse valor mais não de conservar, mas de mudar mesmo. Um dos meus valores era a mudança. Então, eu estava aberto, ou sempre estive aberto a experimentações. Minha vida foi uma vida de recomeços, né? Mudei muitas vezes, né? Saí do Rio para morar em Balneário Camboriú, depois, quando eu era mais novo, para morar com a minha mãe em Recife, depois voltei para o Rio, fui morar em Camboriú, voltei Balneário Camboriú, depois voltei para o Rio, fui morar na Costa Rica, depois da Costa Rica vim para cá, para a Alemanha, enfim, são vários recomeços, né? E por outro lado, a gente tem um outro tipo de projeção, né, que também causa essa má sensação de que a vida está atrasada, que você não está conseguindo evoluir. E que projeção é essa? Essa é uma projeção que eu aprendi, né, essa é uma lição que eu aprendi com o Lúcio Aneu Sêneca, um filósofo estoico, também contemporâneo lá de Jesus Cristo,
Sêneca, ele diz num livro que se chama Sobre a Brevidade da Vida, Marco Aurélio vai falar também sobre isso em suas meditações. Mas o que é? É quando você projeta. Primeiro, muitas vezes a gente está aqui no presente, a gente pensa no futuro, no passado, né? E o que acontece é que a gente fica triste, né, e desmotivado porque a gente pensa em muitas coisas que a gente não fez, né? A gente deixou de fazer o que a gente fez errado. Isso, em vez de nos motivar para o presente, isso acaba desmotivando. Mas também acontece quando a gente projeta futuros lindos e maravilhosos. Então, essa projeção é quando você pensa que daqui a 5, 10 anos você já vai estar com o trabalho dos sonhos, você já vai estar carrão, casona, né? Vai estar com a vida zerada aí, ganha, vai estar ganhando bem, trabalhando no que você gosta. E aí você começa a pintar um futuro lindo e maravilhoso. Em vez disso te motivar, essas projeções muitas vezes o que faz, quando você começa a perceber a sua realidade e as dificuldades e a rotina que você tem, o trabalho desagradável que você tem, e as coisas que você realmente ainda não fez, que você precisa fazer para avançar para o próximo nível, você começa a ver que essa realidade não é tão fácil. Então você sente que essa projeção, em vez de te motivar, ela te desmotiva. Ela faz com que o teu presente se torne um tédio e desagradável. E aí a gente tem esse outro efeito que não te motiva, te desmotiva e te faz pensar que a vida está estagnada, está atrasada, e que talvez você nunca consiga chegar a construir esse futuro que você gostaria de construir. Esse é um segundo problema aí, que faz com que a gente sente o que você sinta, esse atraso na vida. Um terceiro problema, uma terceira via aí, que é o gatilho que faz que você sinta que não consegue progredir na vida, é o seguinte: é quando você ainda não tem muita noção do que você quer. Você ainda não tem muita noção sobre os seus objetivos. Você ainda não tem muita noção sobre os seus objetivos, sobre objetivos concretos, em termos de profissão, estudos, como você quer estar em termos de saúde física e moral, onde você quer viver, Então você não sabe muito bem aonde você quer chegar. Você também não sabe o porquê. Você imagina alguma coisa, mas também quando você imagina, às vezes você não sabe o porquê você quer estar ali, e nem sabe como chegar ali. Então, às vezes, você tem um desses três problemas e é uma falta de clareza. E quando você não tem muita clareza onde você quer chegar, você está ali deixando a vida te levar. Fala aí, peixe, abraço. Quando você não sabe muito bem aonde quer chegar, nem sabe qual é o motivo, Quando você imagina onde você quer chegar, mas você ainda não sabe muito bem o motivo por qual você quer chegar ali, o porquê, você não consegue justificar isso, nem para si, nem para ninguém. O que acontece também é essa sensação de que a vida não está andando, porque você ainda não tem uma direção clara. E a gente vai ver daqui a pouco o que é um objetivo, ou o que é um rumo, o que é uma meta e o que é um rumo. Eu vou te explicar isso com base em um terapeuta que eu sigo bastante, que se chama Jorge Bucay. É um argentino e eu vou te explicar isso melhor. Então esses são três problemas. A gente tem outros, será que tem outros, Edu? Tem outros problemas sim. E o terceiro ou quarto problema, é o que eu chamo de definir as metas irreais. Se por um lado, às vezes, você não consegue imaginar quais são as suas metas, ou tem dificuldade também de, uma vez que você imagina, não consegue justificar, qual é essa meta, por que eu quero passar no concurso público, ou por que eu quero fazer uma transição de carreira, por que eu não estou curtindo trabalhar aqui onde eu estou e, não sei. Se você ainda não tem clareza sobre isso, obviamente que vai te passar essa sensação desagradável de que a vida está lá paradona, de que você não está avançando. Mas por outro lado tem um outro motivo, que é o definir metas irreais. Isso acontece muito com pessoas que são perfeccionistas. Muitas vezes elas se cobram excessivamente, pensam que devem fazer tudo bem feito e inclusive pensam em metas muito grandes. Então, ao pensar nessas metas muito grandes, elas não calculam, por exemplo, o tempo que ela levaria para se preparar para alcançar essas metas. Então ela não consegue evoluir
né, no tempo em que ela imaginou que pudesse. Então, ela ali não conseguiu, percebeu que não ia conseguir alcançar aquela meta dentro do prazo estabelecido, né? Então, isso é um problema porque ela já percebe que não avançou no tempo que ela acreditava antes. Então, o problema é que ela definiu uma meta talvez grande demais dentro do prazo que ela queria, né? Então, ou um prazo curto demais, mas isso também é um problema de metas irreais. E o que você precisa fazer, a gente vai ver daqui a pouco, é reajustar a rota, né? Mas uma das dificuldades é essa, né? De definir metas grandes demais vai te gerar essa sensação de que a vida não tá caminhando. Uma outra, gente, uma quinta aqui é a procrastinação crônica. Então, o adiamento das suas tarefas, das suas ações, daquilo que você precisa fazer de importante para resolver os seus problemas, para conquistar os seus objetivos. Se o seu objetivo é passar num concurso público, você está procrastinando para estudar, né? Isso vai te gerar mais frustração também, né? Isso vai te gerar frustração e também muitas vezes vai ser como se fosse uma falha, um fracasso, né? Um sentimento de fracasso. Em vez de te motivar, vai te desmotivar ainda mais, né? Então, isso cresce ou aumenta o nível de preocupação. Você vai ter que gastar mais energia para fazer as tarefas que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, né? Se é passar no concurso, para estudar. E aí você vai ter mais dificuldade de tocar esse projeto. Se o teu projeto é passar no concurso público ou fazer a transição de carreira, você vai ter mais dificuldade, vai ter mais desgaste físico, emocional, né? Gasto de energia, de tempo. E isso também vai te levar a ter um pensamento ou um sentimento de que você não está avançando no tempo que deveria, né? Ou que você não está avançando bem, você não está progredindo. Talvez você esteja indo a passos lentos, mas você não está contabilizando isso, porque você também constantemente está adiando uma e outra tarefa. E aí, em cada adiamento desses dias, né, o que vem são mais sensações, né? São sentimentos ruins, de frustração, e não de que você está conseguindo caminhar, né, a duras penas em direção ao seu objetivo. Então, olha só como a procrastinação crônica, ela também te atrapalha, né? Ela também gera esse sentimento de que a vida não está funcionando, de que não está andando, e que você está atrasado mesmo. E um outro elemento, outro problema, que também te gera esse tipo de sentimento, é uma comparação desproporcional, né? Esse aqui parece que é o mais óbvio, né? Até quando a gente fala, tem essa sensação de vida atrasada, né? Já nos leva a crer que é estar comparando com alguém. Pô, a vida não é uma corrida, né? Mas tem essa sensação de estar atrasado. Tipo aquele coelhinho lá da Alice no País das Maravilhas, né? Que quando olha o relógio já pensa que está atrasado. Tem que correr, mas não sabe nem para onde, né? Então aqui, quando você começa a se comparar com as outras pessoas, às vezes tem uma comparação desproporcional, né? Porque você começa a comparar os teus bastidores, que é sofrido mesmo, com o palco das outras pessoas. E também as outras pessoas talvez tenham tido um bastidor bastante sofrido, talvez tenham passado por várias provações, vários desafios para conquistar o que elas conseguiram hoje, né? E você está vendo só os resultados, você não está vendo tudo aquilo que elas passaram, né? Você não está tendo noção do processo, você está tendo uma noção ali dos resultados. Então, comparar isso, né, o palco dos outros com seus bastidores não é o mais apropriado, vai te gerar essa sensação de que a vida está estagnada, que você está atrasado, porque essa outra pessoa está muito mais evoluída. Às vezes, quando você olha para alguns amigos, né, que conseguiram conquistar os seus objetivos, as metas, né, mais rápido do que você imaginava, ou até mais rápido do que eles imaginavam, ou conseguiram mesmo dentro do prazo que eles imaginavam, e estão super bem, aí você começa a se comparar, vem essa sensação de que a vida está estagnada também, né? Então, vou tomar um cafezinho aqui. Quando eu estava falando sobre essa comparação desproporcional, né? Ela é cruel, porque quando eu estava no mestrado, estava ali, como eu falei, eu me formei em comunicação social, fui fazer o mestrado em filosofia. E quando eu estava no mestrado em filosofia, eu tinha que fazer lá umas 5, 6 matérias para nivelar,
né? Esse foi o que a comissão de pós-graduação definiu para que eu pudesse cursar o mestrado. Eu ia fazer a grade lá normal do mestrado, mas antes eu precisava fazer também umas disciplinas básicas. Então lá fui eu fazer essas disciplinas básicas e depois fazer essas outras que eram um pouco mais avançadas de nível do mestrado. E aí eu já estava ali e já tinha definido, tinha um professor que eu gostava muito como ele sistematizava, argumentava, encontrava argumentos, construía as hipóteses também e construía todo um sistemazinho ali para justificar, né, as ideias dele, para provar as hipóteses dele. Então eu gostava muito e eu pedi para que ele fosse o meu orientador. Ele aceitou e ele se tornou, e ele também tinha acabado de se tornar ali o coordenador da pós-graduação, e eu via esse diretor, né, o Mário Solis, como uma referência. É uma referência até hoje para mim. E aí eu comecei a me comparar, porque eu via ele e um dos assistentes deles, o outro Mário, como duas pessoas que escreviam super bem sobre filosofia, eram super claros, sistematizavam de maneira elegante e construíam bons argumentos fortes. Eu sempre via tudo uma excelente construção. Eu falava, cara, eu queria ser assim, mas eu não sou, é difícil. Então eu começava a me comparar e me sentia pior, inferior, por isso, porque eu fazia essa comparação. Mas olha só, eles já tinham décadas, né, aprendendo a filosofia, como estudar, já pesquisava, já tinha muito mais experiência sobre pesquisa do que eu, muito mais experiência em escrever artigos, ensaios do que eu. Eu estava ali começando, né? Estava engatinhando. Já tinham passado. Um já estava quase que entrando no doutorado também fora. Ora, né, o meu orientador nem se fala, porque já tinha feito doutorado, pós-doutorado também, décadas dando aula. E eu ali me comparando e querendo escrever e construir todo um sistema e sistematizar de uma maneira parecida, ou ter uma mesma bagagem cultural ali na época, bagagem filosófica que eles, né? Calma, Eduardo, porque ali eu estava tentando, né, atropelar. Eu não estava respeitando o meu momento, estava fazendo uma comparação desproporcional. E aquilo sim, naquele momento doía, assim, porque me fazia parecer que eu estava muito, mas muito mais atrasado do que deveria estar. Já estava ali na casa dos 30 e poucos e pensando que, cara, eu não ia conseguir ser tão bom como ele se eu não corresse. Então, isso era uma comparação, né? E gerava esse sentimento de que a vida estava paradona, de que eu não estava avançando filosoficamente, né, com termos de bagagem, de escrita, e obviamente que eu estava avançando. Mas esse era o meu sentimento naquela época. Um outro elemento, gente, é uma obsessão, esse outro problema, né, que te gera esse sentimento de que a vida está atrasada, de que você não está evoluindo, é uma obsessão pelo sucesso, né? É uma obsessão pelo sucesso constante e também meio que tentacular, ou seja, em todas as áreas. É quando você quer ser bom o suficiente e ter sucesso e ser bem-sucedido em tudo que você faz. Por um lado, isso é um problema porque o fracasso é quando você tem essa obsessão pelo sucesso, que é ganhar sempre, quer ser sempre bom, e muito bom e excelente em tudo, né? Porque você está valorizando muito mais a vitória e ser um vencedor, né? Isso vem um pouco, tem a parte social, né? Socialmente, a gente vive em lugares onde divide, né, entre vencedores e vencidos, entre vencedores e perdedores, né, entre vencedores, vitoriosos e fracassados. Então o fracasso, historicamente, ele tem sido considerado como fonte de sofrimento, de medo, de vergonha, algo que deve ser uma repulsa, né? Eu não posso fracassar, não posso falhar, né? Pelo contrário, eu tenho que ter essa obsessão pelo sucesso. Mas às vezes, quando eu tenho essa obsessão pelo sucesso, às vezes de me passar uma sensação de que eu estou evoluindo, né? Pelo contrário, porque justamente eu vejo que os meus fracassos estão tendo muito mais peso, eu estou falhando muito e estou considerando esses fracassos como algo negativo, não como uma descoberta, não como algo como o Nietzsche. O Nietzsche vai falar que uma das melhores coisas, a melhor maneira de você crescer,
você se tornar uma pessoa mais forte, você conquistar mais coisas, é sofrendo, passando pelas adversidades, é tendo medo do fracasso e também é fracassando. É assim que você cresce, é assim que você começa a dar valor também para aquelas coisas que você conquista, é assim que você se torna uma pessoa mais forte, mais corajosa, né? E começa a valorizar também o fracasso. O Nietzsche fala que você precisa mudar a sua atitude diante ou com relação ao desapontamento, né? Já que cada fracasso, cada falha gera desapontamento, você tem que mudar a sua atitude em relação a isso. E também é uma maneira, olha só, se você quiser saber mais sobre fracasso, não sei se é o teu caso, né? Se você sente medo de fracassar, eu já falei, né? Essa eu falei na última live da terça-feira. Eu falei sobre medo de fracassar e passei algumas lições para como superar esse medo de fracassar. Na verdade, você não deixa de sentir medo, mas você pode ser uma pessoa mais corajosa, apesar de sentir medo, né? Um pouco como Aristóteles dizia que coragem não é a ausência do medo, né? A ausência do medo é irresponsabilidade, né? A ausência do medo ela pode gerar muitos perigos. O que você precisa é enfrentar os seus medos, enfrentar esses medos, né? Apesar de tudo, mas com prudência. Então, coragem é enfrentar medos com prudência. Certo? Então, nessa última live da terça-feira, eu falei sobre medo do fracasso. Se você também sentir ou sente, se você sente medo do fracasso, já vai lá e assiste essa live depois desta aqui, né? Ou deixa programado. Já vou deixar, assista o replay, se você está vendo aqui no gravado no YouTube, né? Pode ir ali, pode marcar também para ver depois, pode favoritar. Inclusive, se você estiver assistindo no YouTube, já te convido a clicar aqui no curtiu nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, e também ativar o sininho de notificações. Isso vai ajudar o trabalho que eu tenho feito aqui. Eu não trabalho, é um perfil pequeno, né? Um trabalho ainda de formiguinha, mas eu estou aqui e comecei a aumentar a quantidade de conteúdos para ajudar as pessoas que realmente estão sofrendo, não só com essa sensação de vida estagnada, com medo de fracasso. Tudo isso está relacionado a um ciclo ou ciclos de autossabotagem. Eu sei disso porque eu passei por isso. E como dei uma de nerd, comecei a pesquisar mais e mais para entender quais eram os problemas e também quais eram as saídas, quais eram as técnicas para superar esses medos, para superar os ciclos de autossabotagem e poder avançar, assim como eu venho avançando nos meus estudos, também profissionalmente, né? Recentemente abri uma empresa aqui na Alemanha. Então, eu acho que todo conteúdo eu meio que empacotei dentro de uma metodologia e parte do que eu ensino aqui, né, eu estou ensinando conteúdos gratuitos, mas parte desse conteúdo eu extraio da metodologia que eu criei, e que eu utilizo com os meus mentorados. Então, alguma parte eu utilizo por aqui. Obviamente que o que você recebe por aqui, ela não tem o acompanhamento tão próximo como poderia ter dentro de uma mentoria ou de um curso meu, mas ela já vai te ajudando de alguma maneira. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre medo do fracasso, vai lá e dá uma olhada naquele vídeo. Se você ainda não curtiu, já curte aqui esse vídeo. É um trabalho de formiguinha, mas que vai te ajudar. Vamos passar agora, tenho que te contar agora sobre as técnicas, né? Você deve estar se perguntando, Eduardo, já meio que mapeei, né? Isso aqui já avançou em termos de expansão de consciência, né? Você está ampliando a sua consciência sobre o problema, sobre quais são os gatilhos para você ter esse problema de sensação de que a vida parou, né? De que está atrasado ou atrasado na vida. Né? Mas e aí? Mas como superar isso? Mas como combater esse problema? Não quero mais sentir isso. Eu quero me sentir uma pessoa mais plena, mais completa, com mais força, mais corajosa para conquistar os meus objetivos. Eu quero estudar, mas não estou conseguindo, estou bloqueado. Mas eu quero passar num concurso público. Eu sei que agora o que eu preciso é me organizar, mas eu me sinto bloqueado. Preciso parar. Essa sensação de vida estagnada, que eu estou atrasado, também me atrapalha nos meus estudos, me atrapalha a ter mais força e mais autoconfiança para eu fazer a transição de carreira que eu quero. Não estou começando, estou trabalhando na área comercial, mas o que eu quero mesmo é abrir o meu negócio, ou o que eu quero mesmo é fazer essa transição de carreira para ganhar mais e poder ajudar minha família, ou trabalhar com aquilo que eu realmente gosto, trabalhar com sentido e propósito, né, em algo que eu acredito. Então, se esse for o seu caso, né, eu quero te ajudar,
te apresentando algumas dicas e ajudar também com essa expansão de consciência, agora uma expansão mais prática, com ferramentas que você pode utilizar a partir de hoje mesmo para começar a eliminar, né, a purificar, como a gente viu lá no início com o Lao Tse, a purificar esses pensamentos repetitivos, vícios, né, causados por essa sensação de atraso e por esses outros problemas que a gente acabou de ver, né. Aqui, às vezes, o que acontece é um efeito dominó, né. Quando você dá um peteleco em uma peça, o que acontece com o dominó que está ali seguinte? Se você tem uma carreira, eles vão derrubando um ao outro. Aqui, às vezes, quando você derruba um desses problemas, você começa a derrubar os outros. Esse é o objetivo. Algumas técnicas aqui servem para muitas coisas e a minha ideia é passar alguma delas aqui para você. E com certeza, todas essas aqui elas vão servir para aliviar ou para eliminar, né, essa sensação de que a vida está estagnada. Se você aplicar essas técnicas, você vai ter resultado. Isso é verdade. Agora tem que aplicar mesmo. Vamos pensar aqui, então, como resolver, né? Como começar essa purificação, como começar a resolver esses problemas da vida estagnada, começar a sentir que a vida está caminhando e sentir isso de maneira palpável mesmo. Como faz isso? A primeira maneira, ela parece óbvia. Olha só, gente, nunca subestime o óbvio. Nunca subestime as coisas triviais, porque quando a gente começa a pensar que só dá para mudar, fazer grandes mudanças na vida com coisas ou ideias incríveis, a gente está enganado, porque são as pequenas coisas que a gente faz repetidas vezes, né? Sair dessa repetição negativa e entrar numa repetição mais positiva, né? Você sai dos círculos e ciclos viciosos para os círculos e ciclos virtuosos. É isso que vai fazer a diferença. E aqui o que eu vou te passar não tem ideia brilhante, né? São ideias simples, fáceis de colocar em prática, mas altamente efetivas. Então, se você está esperando milagres, se você está esperando as ideias mais mirabolantes, isso aqui não vai servir para você. Você tem que entrar com coração e mente aberta para fazer o fácil, mas fazer bem feito. Fazer o feijão com arroz bem feito. Estamos entendidos? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer, então, ela é simples e é reavaliar constantemente os seus objetivos, os seus sonhos e os seus planos. Lembra que a primeira coisa que eu falei, né, que um dos problemas é quando você tem lá os 16, 17 anos e está projetando a sua vida de maneira linda e maravilhosa lá com seus 30, e aí você está se aproximando dessa idade ou chegou ali e percebeu que a realidade não é aquilo que você estava imaginando. Você engessou aquela ideia. Então, o que você precisa fazer é reavaliar constantemente esses objetivos, né? Você reavalia e reajusta muitas vezes a rota e faz isso com leveza, né? Você pode pensar sobre os seus relacionamentos, sobre os seus estudos, né? E reavaliar a rota, né? Se você tem algumas pretensões acadêmicas, quer passar para um mestrado, quer cursar um MBA, passar para um mestrado, que já é uma pós-graduação nível stricto sensu, ou doutorado, ou não, você que só quer fazer um curso de idiomas e se qualificar mais, talvez para conseguir um melhor emprego depois, né? Ou se você está querendo ter mais saúde física ou mental, né, e não conseguiu como você planejava, ou ter a liberdade geográfica que você gostaria. Obviamente que boa parte da liberdade geográfica vem de uma liberdade, né, uma de boa condição financeira. Se você não tem isso, não conquistou ainda, né, começa a reavaliar, né, onde foi que você errou também. E se você está fazendo esse tipo de projeção, quero ter mais liberdade, quero ganhar bem, quero ter mais liberdade financeira em 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Também esteja reavaliando o teu caminho até ter essa condição que você deseja. Como você vai conseguir essa fonte aí, né? Como você vai conseguir ter mais liberdade financeira? Algumas pessoas acreditam, elas querem liberdade financeira, mas querem ter, por exemplo, mais um certo conforto com segurança. Então elas acabam optando por estudar para concurso público e passar em um concurso que pague bem.
Outras gostam mais do jogo das empresas privadas, né? Que muitas vezes você pode ganhar bônus, também tem planos, né, de carreira em muitas delas. Então você pode pensar, pode fazer esse plano, mas esteja aberto também a reavaliar se é aquilo que você realmente quer, se você está na direção certa. Então, seja uma pessoa que reavalie constantemente os seus objetivos. E pensa nisso que eu falei. Quando você tem 16, 17 anos, você faz essa projeção e muitas vezes não chega. Mas quando você também tem 25, quando você tem 30, né, você costuma fazer essas projeções e é possível que talvez que você não chegue também. Assim como você cometeu esse erro dos 16 a 17 anos até os 30, pode ser que você cometa dos 30 aos 40. Então, reavaliem constantemente. Uma segunda dica, uma segunda técnica é aqui, seja de verdade, né? Aqui é genuinamente. Seja gentil quando você fracassar. Se você não alcançou a sua meta, se você não conseguiu aquilo que você está planejando ter até este exato momento da sua vida, o que você vai precisar realmente é reavaliar e reajustar de novo, né, quais eram os seus objetivos. E às vezes você não precisa nem desistir, você só precisa reformular ali, dar mais um tempo de espaço e assumir um pouco uma postura meio cientista de si, né? Seja meio que Thomas Edison. O que o Thomas Edison fez para descobrir lá a lâmpada incandescente? O cara tentou mais de 1000 vezes antes de descobrir a lâmpada. Mas aí o que ele falava, eu não fracassei, eu não falhei. Eu tive sucessivas descobertas. Né? Porque aí, a cada erro, a cada falha, era uma descoberta de algo que não estava funcionando. Ele ia lá e anotava. Então ele tentava de uma maneira diferente, ia lá e anotava. Tudo isso contava como uma descoberta. Se você se você mudar a sua atitude, né? Isso daí também é uma questão de mentalidade, né? E de atitude, né, e pensar assim meio que como Thomas Edison, isso eu aplico bastante, né? Você vai conseguir neutralizar essa sensação de que a vida está estagnada, porque você vai dar cada passo e cada falha você vai simplesmente contabilizar como uma descoberta. E aí você vai ver que você está caminhando em direção aos seus objetivos, né? E também aqui, como eu estou falando eu vou te explicar um pouquinho melhor isso daqui a pouco. Aqui, como eu estou falando mais sobre a gentileza, né, sobre a gentileza consigo mesmo, quando você fracassar, você pode utilizar uma técnica que também é muito forte, que se chama auto-perdão. E aqui não estou falando nem só do auto-perdão. Se você é uma pessoa religiosa, que tem esse valor da espiritualidade também, né, é uma pessoa que quer se espiritualizar cada vez mais e mais, você pode utilizar esse auto-perdão, ele vai funcionar, ele vai te aliviar. Mas também tem um embasamento científico, porque lá na Universidade de Carleton, no Canadá, fizeram uma pesquisa com alguns estudantes que procrastinavam muito nos estudos. E eles pesquisaram 2 grupos. Um grupo, ele simplesmente deixou ali procrastinar para ver como iam se sair nas outras tarefas. E para um grupo, eles passaram uma técnica. E aí essa técnica era do auto-perdão. Então, sempre que eles procrastinassem, esse segundo grupo, eles iam usar essa técnica do auto-perdão, que era genuinamente se conectar com aquilo com um perdão, né? Eles chegavam e falavam, eu procrastinei, né, nessa tarefa aqui, eu não estudei como deveria, eu me perdoo por isso, eu vou tentar melhorar. Então, eu me perdoo. E aí o que eles descobriram, né, que esse segundo grupo, em comparação ao primeiro, que não utilizou essa técnica, eles tenderam a conseguir executar as tarefas seguintes sem procrastinar. Então eles perceberam aí que o auto-perdão ele era efetivo contra a procrastinação, né, porque eles estavam sendo mais gentis consigo. Então, se você é uma pessoa que fracassa, você também pode utilizar o auto-perdão para começar a atuar e melhorar nas suas tarefas seguintes. Então use essa técnica. A terceira técnica é se conecte mais com o rumo e não só com o objetivo, não só com a meta. O que significa isso, Edu? Me conectar mais com o rumo do que com a meta. Isso eu aprendi também com um terapeuta que se chama Jorge Bucay, um argentino. Eu mencionei já ele em várias outras lives aqui.
Mas o que eu aprendi aí com o Bucay, que eu até incorporei dentro da metodologia, da minha vida, e que fez uma diferença grande, né? Para eu começar a identificar autossabotadores e aí eliminando autossabotadores, como medo do fracasso, como eu mencionei na última aula, e aqui essa sensação também de vida estagnada, que eu já tive, já sofri com ela, o que o Jorge Bucay nos ensina é que se você se conecta mais com o rumo, é basicamente você pensar que primeiro você tem uma coisa que você quer muito, né? E não é algo que você pode alcançar. Algo que você pode alcançar é um objetivo, é uma meta. Então, se você tem um valor, por exemplo, da solidariedade e quer muito ajudar as outras pessoas, isso é o rumo. Esse é o sentido, é uma espécie de propósito, né? Não é algo que você pega. Quando você realiza isso, é uma meta, é um objetivo. Se você tem o valor da solidariedade e gosta de ajudar as outras pessoas, talvez você se sinta estimulado a trabalhar mais ou trabalhar melhor para ganhar mais dinheiro e poder usar uma parte dessa verba para poder ajudar talvez uma instituição de ensino, uma instituição carente, ou dar cestas básicas no final do ano, de Natal, coisas desse tipo. Dar essas cestas, já pensando, isso é um objetivo, né? Mas o rumo, ele é ajudar as pessoas. Então, vê qual é a diferença aqui. Uma coisa é palpável, né? O objetivo, a meta. Outra coisa, ela não é palpável, ela é assim, um rumo, é a sua direção. Então, se você está conectado muito mais com o seu rumo, né, você vai alcançando esses objetivos mais naturalmente. Mas você está muito mais conectado com colocar aquilo em concreto, né, que é ajudar as outras pessoas. E como você vai fazer, você muitas vezes acaba se estimulando. Se é ajudar as outras pessoas, por que não ajudar a família? Né? Muitas vezes as pessoas querem mudar de emprego, querem ganhar mais, querem passar em concursos públicos para dar uma melhor condição financeira, uma melhor qualidade de vida para a família, né? Para os filhos, mas às vezes para os pais, para as mães, para os tios. E é isso. Então, se conecta com o rumo, né? Se você quer estudar, muitas vezes, a minha grande crítica às vezes para os concurseiros é que às vezes as pessoas querem estudar só para passar para concurso. Eu acho que estudar deve ser um objetivo, mas o seu rumo é ser uma pessoa que estuda, ser um bom estudante, ser uma pessoa eficiente no teu aprendizado. Então, o teu rumo ali é ser uma pessoa mais eficiente, é gostar de estudar e estudar diariamente, e o seu objetivo é passar no concurso público, depois melhorar o teu nível de inglês, de espanhol, de alemão, de francês, de outro idioma, aprender outras técnicas para se tornar um bom servidor ou servidora pública, né? Uma vez que você passa, não é que você tenha que deixar de estudar. Não, você tem que estudar, continuar estudando, se qualificando para dentro ali do serviço público fazer um bom trabalho. É isso. Então, se conecte mais com o rumo em vez da meta. Outra, respeite o seu momento, né? Aqui uma outra lição é respeitar o seu momento. Então, é importante que você se esforce, né? Mas sempre pensando também no próximo nível. Porque muitas vezes você não sabe qual é o seu próximo caminho, você não sabe qual é o seu próximo passo. E aí você não consegue respeitar o seu momento. Às vezes você cobra demais, às vezes você cobra de menos. Vamos lá. Então, se o seu objetivo é passar no concurso público, se é abrir a sua empresa, se é melhorar a sua empresa, ter mais clientes, ou se vamos pensar aqui, se é algo relacionado ao seu estudo e você ainda nem se organizou para os estudos, talvez a tua próxima etapa é se organizar, né, em termos de horários, dia, ter uma agenda, um to-do list, se organizar para estudar constantemente. Então essa é a tua próxima etapa, né? Se você já se organizou e agora precisa estudar, então o teu próximo passo é conseguir reduzir a tua procrastinação, reduzir ou eliminar a sua falta de foco, a sua falta de concentração, a sua desmotivação. É isso que você tem que remover para diariamente, naquele horário que você definiu que vai estudar, conseguir estudar. Porque muitas vezes você se organiza, mas não consegue sentar para estudar, porque falta motivação, você procrastina. Então, se isso é o que você quer, esse é o próximo passo que você precisa dar. Então,
você já tem uma noção, vai ali respeitando o seu momento, não tenta atropelar. Se você quer cuidar melhor de si, se esse é o momento de cuidar melhor da sua saúde física, saúde mental também, então você precisa se organizar para isso, você precisa se estruturar, se organizar, né, mentalmente e materialmente, para dar esses pequenos passos e acompanhar isso. Se você não acompanha, se você fala, eu quero ficar bem, eu acho que eu vou meditar, vou concentrar, vou caminhar mais, mas deixa tudo isso muito solto e você está pensando em fazer tudo isso para ter uma vida mais tranquila, deixar, conseguir controlar os seus pensamentos negativos, reduzir a sua ansiedade, seus níveis de ansiedade, níveis de tensão, sentimentos muitas vezes de inferioridade, aquilo que te bloqueia. Você quer ter uma melhora emocional e mental e acha que meditar, praticar alguns exercícios físicos, caminhar ou correr diariamente vai te ajudar. Mas se você não consegue organizar tudo isso, obviamente que vai vir de novo essa sensação de que você não está caminhando em direção a essa melhora da sua saúde mental, da sua saúde emocional também. Então, veja em qual momento você está, respeite esse momento e fala, é o momento que eu vou me organizar, vou definir uma agenda para eu poder fazer essas atividades, vai ser um dia de exercício físico, vai ser um dia mais de meditação, ou em um mesmo dia eu consigo fazer os dois. Hoje, como eu vou alcançar isso? Então, essa é uma maneira. E aqui vamos já para a última, para a última tarefa, para a última dica, se compare da maneira certa. Eu costumo dividir em dois tipos de comparação. Comparação nem sempre é ruim, Você precisa fazer da maneira certa. Tem a comparação que eu chamo por semelhança e por diferença. Por semelhança é quando você quer copiar alguns modelos, tomar como referência algumas coisas que as outras pessoas fizeram, aplicar na sua vida e ter melhores resultados. Por diferença é que você viu que essa outra pessoa está fazendo alguma coisa errada, e aí você quer aplicar de uma maneira diferente. Ou quer adaptar o que essa pessoa fez para a sua realidade. Ou para sua realidade não, para si, Porque quando você adapta para sua realidade, você já fazendo por semelhança, mas precisa fazer essa adaptação. Então, tanto por semelhança como por diferença, você pode se comparar, mas precisa, mais uma vez, pensar no palco, nos bastidores da outra pessoa e no seu palco, nos seus bastidores. Então, para não se comparar de maneira desproporcional. Então, era isso que eu tinha para te falar. Se você aplicar uma ou conseguir aplicar todas dessas dicas que eu te falei e prestar atenção em tudo que eu comentei hoje a gente viu isso aqui, Esse foi o tema, me sinto atrasado na vida e agora. Então, se você conseguir aplicar todas essas coisas que eu falei ou uma parte dela, maravilha, já vai perceber alguns sinais aí positivos, e aí se você conseguir aplicar alguma coisa e ter algum resultado, já me escreve aqui nos comentários também, que eu vou querer saber e compartilhar. Já se ficou alguma dúvida, também me escreve aqui nos comentários ou me manda por direct, que eu vou adorar te responder. Eu já te falei que eu estou aqui para ser o seu professor e o seu consultor e te ajudar a vencer a autossabotagem em 10 semanas para ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima terça-feira e quinta-feira,